Shalom, shalom. Hoje nós vamos estar continuando a última leitura da Parashá Noa do Sefer Bereshit. Estaremos fazendo a leitura e trazendo também alguns comentários do Rashi, com acompanhamento também de outros comentaristas também, que foi nos trazido através da Torá Viva. O texto, ele conta assim: Torre de Babel. Toda a terra tinha uma língua com palavras uniformes quando os povos migraram para o leste, encontraram um vale na terra de Shinar e assentaram lá e disseram para o outro: venham, moldemos tijolos e vamos cozinhá-los. Eles então tiveram tijolos para usar como pedra e asfalto para argamassa. Eles disseram: venham e construamos uma cidade, uma torre, cujo topo alcance os céus, façamos um nome para nós, de modo que não sejamos dispersados sobre a face de toda a terra. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do homem tinham construído. Deus disse: é uma gente singular, todo tendo uma língua, e esta é a primeira coisa que fazem. Agora, nada do que planejam fazer será inacessível para eles. Vamos, desçamos, confundamos as línguas de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra desse lugar. Deus dispersou sobre a face de toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso ela é chamada de Babel, porque esse é o lugar onde Deus confundiu as línguas do mundo, e foi daí que Deus dispersou a humanidade sobre a face da terra. Esses são os registros de Shem, que tinha 100 anos, quando teve filho Arpaxade, 2 anos depois do dilúvio. Shem viveu 500 anos depois de ter tido Arpaxade, e ele teve filhos e filhas. Arpaxade tinha 35 anos quando ele teve um filho, Shelah. Arpaxade viveu 403 anos, e depois que ele teve Shelah, ele teve filhos e filhas. Shelah tinha 30 anos quando teve um filho, Eber. E Shelah viveu 403 anos depois que ele teve Eber, ele teve filhos e filhas, e Eber tinha 34 anos quando teve um filho, Peleg. Eber viveu 430 anos depois que teve Peleg, e teve filhos e filhas. Peleg tinha 30 anos quando teve um filho, Reu. Peleg viveu 209 anos depois que teve Reu, e teve filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando teve o seu filho, Serug. Reu viveu 207 anos depois que teve Serug, e teve filhos e filhas. Serug viveu 30 anos depois que teve Nahor. Serug viveu 200 anos depois que teve Nahor. Serug tinha 30 anos quando teve um filho, Nahor. E Serug viveu 200 anos depois que teve Nahor, e teve filhos e filhas. Nahor tinha 29 anos quando teve um filho, Terah. Nahor viveu 119 anos depois que teve Terah, e teve filhos e filhas. Terah tinha 70 anos quando gerou Abrão. Nahor e Harã, esses são os registros de Terah. Terah gerou Abrão, Nahor e Harã. Harã teve um filho, Lot. Harã morreu durante a sua vida de seu pai, Terah, na terra de seu nascimento, Ur de Kasdim. Abraão e Nahor nasceram. Última leitura. Abraão e Nahor se casaram. O nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Nahor era Milcal, e a filha de Harã, que era o pai de Milcal, e Iscar. Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Terah tomou o seu filho,
Abrão e seu neto Lote, filho de Harã, e a nora, e Sarai, mulher de Abrão, com eles, e deixou-o de Casdim, dirigindo para a terra de Canaã. Eles chegaram até Harã e assentaram-se lá. Todos os dias de Terah foram 205 anos, e Terah morreu em Harã. Trazendo aqui direto do Urash, toda a terra falava somente uma língua e palavra em comum. Uma língua, a língua sagrada, o hebraico arcaico. Isso está em Tarumá, Buber, Noah 28. E palavra em comum. Eles vieram com uma ideia única e disseram: Deus não tinha direito de escolher sobre si os mundos superiores. Vamos subir para o firmamento e faremos uma guerra contra ele. Outra explicação. Falaram contra o único do universo. Outra explicação ainda. Disseram uma vez a cada 1656 anos, o firmamento se abala, como ocorreu na época do dilúvio. Venham e façamos suportes. Está em Bereshit Rabá, capítulo 28, verso 6, Tarumá, Buber, Noah 24. A ideia de fazer suporte é que eles não iam fazer apenas uma única torre, mas sim que eles iam fazer 4 torres como 4 bases para segurar o firmamento. Acaba sendo trazido várias explicações, e acaba que os mestres explicam que todas elas realmente aconteceram. Na construção da torre, no decorrer da construção da torre, eles chegaram para construir a torre, que conta o Midrash, e logo eles começaram a se dividir em certos grupos. Então, alguns grupos queriam realmente lutar contra Deus, outros grupos queriam tomar os céus para si, outros grupos queriam simplesmente construir uma fortificação e assim por diante. E é claramente que Hashem não fica satisfeito com aquilo que ele vê, porque de certa forma era uma mitzvah, estava todo mundo reunido, todo mundo em prol de uma única causa, e isso é bom, o povo unido. Porém, eles disseram, vamos e façamos, mas na hora de fazer eles não fizeram, eles colocaram os outros para fazer. Ou seja, na hora de levantar, na hora de construir, eles já foram lá, colocaram outras pessoas para fazer, isso começou a gerar contenda, começou a gerar um tipo de de camadas de pessoas, né? As pessoas mais importantes davam ordem, as pessoas menos importantes, então já começou a fazer uma certa assimilação, uma desassociação de certos grupos para grupos mais inferiores e grupos mais superiores e por assim por diante, e de repente a vida humana de grupos inferiores já não era mais o suficiente valorizada. Chega um ponto que o Midrash conta que se caísse um tijolo, todos eles sim lutavam por causa que um tijolo caiu, mas se caísse um ser humano, tanto faz, ninguém vai se lutar, ninguém vai chorar por um ser humano. Então eles tiveram a ideia da uniformização. Vamos fazer de tudo junto, vamos separar as coisas e vamos colocar essas regras, vamos uniformizar todo mundo, vamos fazer todo mundo ter um certo padrão, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que obedecer e assim por diante. E esse tipo de padrão a Hashem viu que não era bom, porque isso não estava valorizando a individualidade do ser. E sim, estava simplesmente padronizando, uniformizando um grupo de uma forma coletiva. Então vem Hashem e fala, eu criei vocês para serem seres individuais. Sendo assim, então eu vou dividir as línguas, para que dessa forma vocês não trabalhem em prol de uma única causa, mas que vocês trabalhem em prol da causa interior de vocês. Esse é o motivo de que as línguas foram divididas. Não simplesmente por causa que eles erraram, mas sim, mais importante, porque Hashem quer ver a nossa individualidade.
o nosso cântico, o nosso trabalho para com Ele. E essa é um ponto que essa paraxá vem nos ensinar com muita força. Hashem quer literalmente que nós consiga nos elevar, nos crescer, nos aprimorar através disso. E não simplesmente virar Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola, todo mundo faz o que está falando, todo mundo faz o que está mandando, e todo mundo obedece quem está dando a ordem, mas ninguém pode procurar, ninguém pode pesquisar, ninguém pode perguntar, ninguém pode indagar, ninguém pode se aprofundar, ninguém pode ser individual. Tem que ser aquilo que está no padrão, aquilo que está na rotina. Esse tipo de comportamento Hashem não aceitou. Vem o texto e diz assim: quando eles migraram do leste, encontraram um vale na terra de Shinar e assentaram-se lá. Quando eles migraram do leste, onde habitavam, como está escrito acima, no capítulo 10:30, habitavam na montanha do Oriente. Eles viajaram para lá, procuraram um lugar e se acomodaram-se a todos e só encontraram Shinar. Isso está em Bereshit Rabá 38:7. E disseram um ao outro: vamos, moldemos tijolos e vamos queimá-los. Disseram um ao outro, diz Urashi, uma nação para outra, o Egito para a Etiópia para Put, Put para Canaã. Isso tem Bereshit Rabá, capítulo 38, verso 8. Eles disseram: vamos moldemos tijolo e façamos queimá-los. Eles então tiveram tijolos para usar como pedra e argila para argamassa. Diz aqui Urashi: vamos. Em hebraico, Rava. Preparem-se todos. Rava é uma expressão de convite e preparação, o que significa que eles se prepararam, se reuniram-se para trabalhar para trabalho, ou para conselho, ou para uma obrigação comum. Rava. Preparem-se, aparelel em francês medieval, para ficarmos prontos. Isso também é trazido no Zohar, volume 1, 75a. Tijolos, já que não há pedras na Babilônia, pois é uma planície. Isso está no Porquê de Rabi Eliezer, capítulo 24. Então, até o lugar onde eles resolveram colocar isso era de forma muito específica. Eles queriam colocar exatamente... lembra que nós tínhamos comentado sobre os 4 rios que saem do Éden? Eles também são representados por 4 sabedorias que se espalharam pelo mundo em 4 lugares diferentes. Conhecendo isso, eles resolveram colocar então 4 pilares, um sobre cada rios, na margem de cada rio ali, onde é representado por uma nação específica, para assim levantar uma torre para segurar o céu, para que a cada 1600 e alguns anos esses céus, esse firmamento não caísse novamente, trazendo outro dilúvio, segundo aquilo que eles estavam acreditando naqueles dias. Vamos queimá-lo, assim fazer tijolos, que são chamados de tivles em francês medieval, queimados em um forno, para argamassa, para reboco de parede. Também nós podemos ler da forma... Disseram por outro: venham, moldamos tijolos e vamos cozinhá-los. Eles então tiveram tijolos para usar como pedra e asfalto para argamassa. Asfalto. Nós podemos ver em 14:10 e também em Êxodo 2:3. Nos tempos antigos, asfalto era quase sempre usado como argamassa. O Targum Yonatan, no entanto, traduz a palavra remã para argila. Por isso, Urashi trouxe aqui para nós no conceito de argila. Então vem o texto, diz o seguinte: eles disseram: venhamos,
disseram: venham, construamos uma cidade, uma torre cujo topo alcance o céu. Façamos um nome para nós, de modo que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra, de modo que não sejamos dispersos, a fim de que Deus não nos traga alguma praga para nos dispersar aqui. Tá, Rumabuber, Noa 28. Acabou sendo exatamente o que aconteceu. Como assim? Eles estavam falando de praga, as línguas será que é uma praga? Na verdade, as línguas, elas acabaram sendo, como não é mais o hebraico, elas acabaram sendo então algo menor, delimitou a compreensão deles com o Criador. Meio que acabou criando mais uma camada, não vou dizer uma clipar, mas criou mais uma camada entre ele e o Criador, entre as nações e o Criador, mais uma dificuldade para poder se aproximar do Criador. Mesmo no hebraico, nós conseguimos aprender muito do Criador, mesmo das letras hebraicas, da posição das letras hebraicas, nós aprendemos muito do Criador, da própria história da Torá, tudo relatado dentro do desenho das letras e tudo mais. Porém, uma vez que eles perderam isso, por causa desse erro, eles também perderam algo com o Criador, eles perderam uma conexão mais profunda com o Criador, que o hebraico, somente o hebraico pode trazer. Não que o hebraico é a única forma de você se conectar com o Criador, não estou falando isso. Estou falando que o hebraico, ele é uma forma de você se aproximar do Criador mais. E agora, sem o hebraico, as nações se afastaram um pouco mais. Então o texto diz: Deus desceu para ver a cidade e a torre dos filhos do homem. Deus desceu para ver. Deus não precisava fazer isso, a não ser para ensinar os juízes que não condenem um réu, até que sejam o caso de entender claramente, assim consta no Midrash de Rabi Tahumá, Noa. Os filhos do homem, os filhos de quem mais seriam, diz Urash? Filhos de burro, de camelo? Ocorre que essa passagem se refere a filhos do primeiro homem, que se mostrou ingrato e disse, reclamando: a mulher que o Senhor concedeu para ficar comigo, esta também se mostra ingrato e se rebela contra Deus, que lhe concede favores, abundância e os salva, que os concede favores em abundância e o salva do dilúvio. Isso tem Bereshit Rabá 38:9. O que o Urash quer dizer? O Urash quer dizer que não foi usada a expressão filhos de Noa, Bnei Noa. Não foi usada a palavra Bnei Noa. Porque a palavra Bnei Noa, ela tem uma conotação com aqueles que não vão errar, que não vão pecar ou que não pecam. Eles são como Noa, que eles andam com Deus, eles andam com Hashem. E essa geração aqui não, essa geração, elas não tinham lembrança desses que procuram a não errar, mas justamente o contrário. Foi trazido filhos de Adão, Bnei Adão, como dizendo, assim como o seu pai errou Adão, esses também são assim, são filhos daqueles que se erraram, daqueles que se desviaram no caminho, filhos daqueles que erraram. Uma conotação negativa não é uma conotação positiva. No caso, é por isso que o texto não trouxe, porque já tinha trazido para nós os descendentes de Adão. Mas agora o texto pegou e falou filhos de Adão, querendo dizer que esses, eles são lembrados como aqueles que transgrediram como Adão transgrediu. Já quando é trazido na Torá, nem Noa, é trazido como aqueles que acertaram, que estavam corretos diante de Hashem, como Noa estava correto diante de Hashem. Então o texto diz: Deus disse, eis que eles são um único povo. Peraí, só um minuto, deixa eu ver aqui. Só mais uma coisa aqui no verso 5. Um antropomorfismo denotado especialmente na alteração especial para o propósito de punir perverso. Isso está no Moré Nevurim
capítulo 1:10. Baruch Hashem. Vamos lá. Então o texto diz: Deus disse, eis que eles são único, o povo. Deus diz, eis que eles são um único povo, todos sendo da mesma língua, e esta é a primeira coisa que fazem? E agora não deveriam ser barrados de tudo o que planeja fazer? Eis que são um povo único. Todo esse benefício que lhe dei em serem um único povo e terem uma só língua, mas apesar disso, eles começaram a fazer isso, uma revolta contra Deus. Diz Urashi, trazendo a fonte do Seder Eliyahu Rabbah, capítulo 31. Essa é a primeira coisa que fazem, diz o texto. Esta é a primeira coisa que fazem em hebraico, Halilan. Iniciaram como Amram, falaram, Assutam, fazem, ou seja, eles já começaram a fazer, ou seja, X já sabia da manhã e já começaram a fazer, começaram já errado. Novamente, né? Não deveriam ser barrados? Ele faz uma pergunta. Essa é uma pergunta a palavra é ibatser, tem significado de impedimento, assim como a tradução em aramaico itmena é semelhante ao que consta em eles impede e vitsor, o espírito do príncipe. E diz o texto: vamos descer e confundamos a fala, de modo que uma pessoa não possa entender ou falar da outra. Vamos descer. Ele se aconselhou contra a corte de justiça devido à sua extraordinária humildade. Isso está em Sanhedrin 38b. Aqui nós também aprendemos uma coisa muito importante. Os anjos não têm livre-arbítrio. Mesmo que Hashem quisesse transfundir as línguas, porém, os anjos não quisessem, de toda forma as línguas seriam confundidas. O que significa? Que na verdade ele consultou, mas significa apenas que ele é como se ele tivesse ligado todas as ferramentas, como se tivesse literalmente dado força a toda aquelas essência, aquelas fagulhas chamadas de anjo, aquelas forças também. Imagina que ele tivesse fortalecido aquelas forças para que elas pudessem agora poder confundir a língua. Literalmente isso que significa. Não necessariamente que os anjos vão escolher, vão votar, olha, eu acho que sim, olha, eu acho que não. Às vezes o Midrash traz alguma coisa assim para nós. Não está errado aprender desse jeito, não está errado entender desse jeito. Não é muito o caminho que o Rambam traz. Mas de certa forma precisa ser explicado isso, é claro, talvez uma hora, se a gente permitir, a gente possa explicar talvez mais sobre esse assunto. A gente pode explicar sobre esse tipo de como funciona uma corte celestial e qual é a diferença de uma corte celestial com uma corte humana, qual é a verdadeira essência que lhe é trazida, aonde que uma corte humana, por exemplo, ela tem as essências, os hormônios, ela tem a matéria, as substâncias, essa é a palavra que eu queria procurar. Ela tem a substância que faz com que ela tenha certos sentimentos, certas tendências. E como que funcionaria uma corte celestial? Se eles não têm substância, como que eles vão ter tendência, como eles vão poder votar, como que é feita essa afirmação? Então, quem sabe uma hora a gente pode trazer alguma coisa sobre isso, Baruch Hashem, só para aliviar esse entendimento, mas de certa forma, para que nós possamos deixar claro, de todas as formas, a gente podemos aprender dessa forma, não é uma forma errada, mas é claro que é uma forma ainda inicial que precisa ser muito respaldada, muito aprofundada, antes de realmente fazer uma afirmação definitiva e dizer o que é ou o que não é. É apenas uma forma de aprender. Não significa que é ou que não é, tá bom? Vamos continuar aqui o que o texto vem falando para nós, conosco.
vamos, retribuindo a mesma medida. O texto diz, né? Vamos, ou seja, retribuindo a mesma medida, eles disseram: venham, vamos construir. E Deus, em contrapartida, respondeu com a mesma medida, dizendo: venhamos, vamos descer. Tarumá, Buber, Noa 25. Aquilo que a gente já comentou em alguns shiurins. Existe muito essa ideia. O que você dá para o universo dá para você. Aquilo que você está oferecendo alegria, você está oferecendo tzedakah, está oferecendo ajuda, você vai receber ajuda, você vai receber alegria. Se você está oferecendo empatia, se você está oferecendo rancor, se está oferecendo tristeza, vai te oferecer tristeza. Eles estavam oferecendo um trabalho, estavam oferecendo uma empreitada, algo grande e revolucionário. O universo também está trazendo para ele algo grande e revolucionário. Na mesma medida que medida por medidas. E aqui vem uma coisa importante para nós trazer. Existem várias ideias lá fora sobre o que é medida e o que não é medida. Existe uma ideia, por exemplo, que vem do cristianismo e diz... existe uma ideia também que vem do indianismo, parte dos dos indianos, e diz sobre o karma, né? O que é o karma? Uma da explicação bem simples e resumida diz o seguinte: se você tira a vida... Não, se você tira um olho, Deus nos livre, tira um olho de alguém, na outra vida alguém vai tirar um olho de você, ou aquela mesma pessoa que perdeu o olho nessa vida vai tirar o olho de você. No cristianismo tem uma versão também mal interpretada, está interpretando do Velho Testamento, entre aspas, que não existe isso, mas na verdade não, que é chamado, né, lei do retorno, coisas assim, né, que eles falam, né, olho por olho, dente por dente. E como que é? Na verdade, funciona assim: se você tira o olho de uma pessoa, aquela pessoa que perdeu o olho, tem o direito de tirar o teu olho. Não é na outra vida, que os indianos falam. Não. Nessa vida, vamos arrancar teu olho. Essa é a interpretação deles. E qual que é o judaísmo? Qual é a interpretação correta, verdadeira, pura, na sua essência? Me dá que não me dá. Na verdade, medida por medida, ela tem a ver se você tirou o seu olho, se você tirou o olho de alguém, você agora vai ter que indenizar aquela pessoa pelo olho que ela perdeu. Não que se a outra pessoa vai poder arrancar o teu, nada disso, mas que você vai ter que indenizar ela. Se você deixou ela paraplégica, agora não pode trabalhar, então agora você vai ter que trazer sustento para aquela casa. Você que vai ter que... E assim por diante, você vai ter que pagar uma indenização, seja ela uma única vez, seja ela por resto da vida, e assim por diante. E essa é a lei de Hashem. Essa é a Torá, esse é o Taná. Aquilo que supostamente falaram que era o Velho Testamento. Então, isso é importante a gente ver aqui como funciona. À medida que eles mediram, né, como diz Urashi, vamos ver aqui, vamos ler de novo, eles disseram assim: venham, vamos construir. Deus, em contrapartida, respondeu da mesma maneira, dizendo: venham, vamos descer. É importante. Eles estavam subindo, a gente estava descendo. O que nós estamos querendo aprender aqui? O que nós estamos aprendendo é que o nome de Elohim, ele tem o valor numérico de 86, exatamente é o valor numérico da palavra Hatev, que quer dizer natureza. Ou seja, Deus, ele também, não que ele não é além do imanente, que ele não é transcendente, ele é transcendente, mas ele também está dentro da imanência. Ele também está dentro da natureza, ele também está dentro do todo. Ou do Mevador, só existe ele. Tudo é Hashem é tudo. Não existe nada além dele. É importante nós entendermos que quando a gente fala universo, nós, Bnei Noah, nós não estamos falando do universo que nem as pessoas aí fora falam. Nós estamos falando de Deus. Então, aquilo que você está fazendo, você está servindo a Deus com alegria, você está fazendo o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua correria, está fazendo com alegria, com amor, da mesma forma, com alegria, com amor, Deus vai retribuir você. Mas você está fazendo uma coisa em prol contra Deus, tentando ir contra a palavra de Deus, Deus também vai utilizar de todas essas coisas que você vai estar utilizando para ser justamente aquilo que vai te atacar, que vai ser a sua ruína, vai ser a sua queda, vai ser a sua destruição. E o texto diz assim: e confundamos a palavra umvabil,
A letra nun é um prefixo utilizado para conjugar o verbo, diz o Rashi, na primeira pessoa do plural. E a letra final, re, acrescentada aqui, é a supérflua, sem função gramatical específica, assim como rei em re de nerdá. Vamos descer, talgum unclus. Isso aqui é importante a gente falar. Isso aqui é importante a gente falar. Várias vezes a gente vê na Torá, quando a gente está colocando uma letra, é para que alguma coisa seja mudada. E na Torá não existe nenhuma letra que venha mais, que venha menos. Por exemplo, no nome de Jacob apareceu uma letra a mais em alguns momentos. E justamente significava que era para que Esaú não tivesse inveja de Jacob, não pudesse colocar o olho gordo nele. Então isso é importante a gente entender, principalmente quando se trata da letra rei, que tem muito dessa conotação. Então, confundamos. Vedaber, a letra num prefixo utilizado para conjugar o verbo à primeira pessoa. O plural da letra final, rei, acrescentada aqui, é supérflua na pronúncia, sem função gramatical específica, apenas, como eu falei, mística, assim como a letra rei em nerdá. Vamos descer. Aqui também nós aprendemos uma coisa muito importante. Nós vamos descer. Mas tem um rei aqui, nessa expressão, que ele tem a ver com Ainará, não colocar o olho no que você está vendo. Não. Então, vamos descer, mas não invejem o homem. Vamos descer, mas não faça o que aconteceu antes do dilúvio. Não invejem o homem. Nós vamos descer, ou seja, nós vamos alterar a história, nós vamos atrapalhar o livre-arbítrio, justamente para que o homem possa crescer. Mas não invejem, porque realmente os anjos têm esse problema de crescimento, de continuar crescendo. A Shem estava descendo, interferindo no livre-arbítrio do ser humano, porque poderia ter continuado a torre, poderia ter continuado, dado continuidade a isso. Estava interferindo na história para que eles pudessem se elevar. Então, uma letra rei, a mais é colocada aqui, para que esses seres, essas forças celestiais não pudessem invejar, então dizer, poxa, por que a gente não pode mudar também a nossa história para que nós tenhamos livre-arbítrio, para que nós possamos ter escolha, para que nós possamos ter mérito, valor de mitzvah e tantas outras coisas. Então vamos descer, mas tem uma letra rei supérflua, não é supérflua. Aqui é para que não tenha o Ainará, para que não tenha um mal olhado. Vamos continuar aqui. Não posso entender o que ele quis dizer. Um pé de tijolo, o outro traz argamassa. Esse se aproxima furioso, ele quebra a cabeça, e assim por diante. Entre eles mesmos vão começar a guerra naquilo que eles mesmos desejam fazer. Isso tem Bereshit Rabá 38:10, como eu tinha falado sobre questões do universo e tudo mais. Entrando no verso 8, diz o seguinte: E Deus dispersou de lá sobre a face de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. E Deus os dispersou de lá. Neste mundo, o que eles disseram, pretendiam parar que não sejam espalhados. Verso 4. Cumpriu-se, assim disse Shlomo, o que o malvado teme acaba acontecendo com ele. Está em Tarumá, Uber, Noa 28. O verso 9 diz a seguinte: por isso ela é chamada de Babel, porque esse é o lugar onde Deus confundiu a língua de toda a terra. Foi dali que Deus dispersou-os sobre a face de toda a terra. Foi dali que Deus os dispersou. Daqui aprendemos que eles, a geração da Torre de Babel, não terão mundo vindouro. Mishnah Sanhedrin 107b.
Quais pecados foram mais graves na geração do dilúvio ou da geração da dispersão, que ocorreram em consequência da Torre de Babel? Os primeiros não os primeiros não entenderam a mão, não estenderam a mão contra Deus, enquanto os segundos estenderam a mão contra Deus para dispor, fazer uma guerra contra ele. Por outro lado, os primeiros morreram afogados, enquanto os segundos não pereceram nesse mundo. Ocorre na geração do dilúvio, havia ladrões e conflito entre eles. Devido a isso, eles acabaram destruídos. Mas esta geração de Torre de Babel se comportaram com amor e amizade entre si, conforme diz no verso 1, uma língua e palavra comum. Daqui se aprende quão odiosa é a discórdia e quão grande é a paz. Bereshit Rabbah 38:6. Baruch Hashem, um texto formidável para nós, não é mesmo? Aqui nós aprendemos muita lição, né? Inclusive a questão sobre o terceiro Beit HaMikdash, o tempo de espera para que ele seja construído, está literalmente ligado ao conserto tikkun do motivo que ele foi destruído, que foi o ódio gratuito. Então, o que vai construir o terceiro Beit HaMikdash, o que vai trazer o terceiro Beit HaMikdash é justamente o amor gratuito. Então, é por isso que é tão importante o estudo da Torá, a entender a necessidade de valorizar certas coisas que é exigida como base para ser um ser humano. Simplesmente nascemos ser humanos, mas será que somos ser humanos sem ter essas qualidades de ser humano? O que faz nós ser ser humano? Ter 2 olhos, 5 dedos nas mãos e andar de forma bípede? Ou será que é literalmente a forma que nós nos comportamos com o próximo? Se simplesmente for por ser bípede, talvez qualquer robô possa ser considerado um ser humano daqui a algum tempo. Ou talvez um macaco possa evoluir daqui a algum tempo e também seja considerado um ser humano. Eu vou dizer para vocês a minha humilde opinião. Ser um ser humano é ser capaz de entender o próximo, não de forma programada, mas de forma sincera. De realmente sentir a dor do próximo e tentar ajudá-lo, tentar estar junto com ele. Ou, mais ainda, fazer por onde você e o próximo possam se elevar espiritualmente. Jamais você buscar uma elevação sozinho. Jamais você querer um tesouro da qual você não possa dividi-lo com alguém também. Talvez esse é o maior trabalho do ser humano. O simples fato de ser um ser humano. No verso 10 diz assim: esses são os descendentes de Shem. Shem tinha 100 anos e teve um filho, Arpachade. Quando gerou a Arpachade, 2 anos após o dilúvio, Targum e Yonatan. Nahor tinha 29 anos e teve um filho chamado Tera. Nahor viveu 119 anos depois que teve Tera e teve filhos e filhas. Tera viveu 70 anos quando gerou Avram, Nahor e Haran. E esses são os descendentes de Tera. Tera gerou Avram, Nahor e Haran. Haran teve um filho, Lot. Haran morreu durante a vida de seu pai, Terah, na terra de seu nascimento, Ur dos Caldim. Durante a vida de seu pai. Durante a vida de seu pai está isso está em Tarhumá Acharei 7. Segundo o Midrash, da Haggadah Bereshit Rabbah 38:13, os sábios dizem que ele morreu por causa de seu pai, pois Tera reclamou de Avraham, seu filho, para Nimrod, pois Avraham havia destruído ídolos e ele o jogou numa fornalha ardente. Haran, que a tudo presenciava, pensou
Se Abraão foi vitorioso, ficarei do seu lado. Se Nimrod for vitorioso, ficarei de seu lado. Quando Abraão foi salvo, eu disse a Arão, de que lado você... disseram a Arão, de que lado você está? E Arão lhe respondeu, estou do lado de Abraão. Eles o lançaram na fornalha ardente e ele foi queimado. Esse é o significado do termo de Ur de Kasdim, o fogo dos caldeus. Mehem explica Ur como vale, sendo assim a tradução de Ur Kasdim seria o vale dos caldeus, tal como nos vales Baurim, honrai ao Eterno, assim também em cavernas Meurat e em velha cobra. Toda cavidade ou fenda fundida são chamadas de Ur. Aqui tem um midrash muito importante, muito interessante. Noa não era uma criança já e ele já tinha voltado para a terra de seu pai quando aconteceu algo muito interessante. Ele já tinha consciência do Eterno, já tinha consciência que eu já tinha trazido alguns conhecimentos de Midrash de Noa. Qualquer coisa vocês voltam um pouquinho e dá uma olhada. Tem muita coisa que eu contei muito importante, não vou repetir. Porém, aqui acontece que Noa ele resolve transmitir o monoteísmo. E acabou sendo que transmitiu o... Perdão, eu confundi o nome aqui. Abraão estava transmitindo o monoteísmo. E ele começou a transmitir o monoteísmo de uma forma muito interessante. O pai dele trabalhava com ídolos e tudo mais. E ele começou então a ficar na loja para ajudar o pai. O que ele fazia? A pessoa chegava até ele e falava, olha, eu quero o ídolo tal. Ele pegava aquele ídolo e jogava no chão, quebrava o ídolo e falava, olha, esse ídolo não era bom. Esse ídolo não era bom, veja, ele não conseguiu se proteger, ele não ia conseguir proteger você. A pessoa ficava assustada, alguns até pagavam ele do mesmo jeito. Falavam, puxa, você me ajudou, ele não ia me ajudar mesmo. E meio que isso ia crescendo. Ele se empolgou um pouco e um dia o pai dele saiu e ele resolveu fazer uma coisa muito interessante. Ele tinha um monte de ídolos grande assim, tinha o maior de todos. E Noa pegou um machado, destrói todos eles, coloca o machado na mão daquele lá e coloca um prato de comida na frente para aquele ídolo maior. E o pai dele chega e falou assim, o que você fez? Abraão, eu tô confundindo Abraão com Noa por algum motivo, gente, desculpa. O que você fez, Abraão? O que você fez, Abraão? E aí ele fala assim, não fui eu que fiz, eu coloquei o prato de comida. E eles brigaram entre si e o mais forte venceu a machado na mão dele. Foi o que aconteceu. Aí o pai dele pegou e falou assim, Abraão, os ídolos não podem se mexer, Abraão, você vem quase pra cima de mim. Aí Abraão responde para ele, se você sabe que os ídolos não podem nem se defender, por que você reza para ídolos? Por que você vende os ídolos como deuses? Acaba que o pai dele acaba ficando meio revoltado, leva ele para Nimrod. Nimrod coloca ele dentro de uma fornalha de fogo com ódio dele. Hashem protege ele completamente, ele não morre, nem cheiro de fumaça fica nas roupas dele. O irmão dele, como diz aqui no Rashi, o irmão dele acaba ficando desse jeito, meio para lá, meio para cá, mas depois disso Nimrod pergunta, quem é que tá com Abraão? E o irmão dele falou sim. O irmão dele entra então dentro da fornalha, só que acontece um milagre. O irmão dele morre, porém ele não é cremado. O corpo do irmão dele não é consumido pelas chamas, nem sequer a roupa é queimada. De alguma forma ele morreu, talvez sem ar, não sei o que aconteceu que ele morreu. Ele morreu porque ele não tinha o mérito de Abraão, mas já que ele decidiu seguir Abraão, então o corpo dele não foi cremado para que assim ele pudesse ter também a ressurreição. Porque foi dado como que naquele momento ele tivesse feito Teshuvah. Talvez não foi a Teshuvah mais completa, mas ainda assim ele decidiu seguir Abraão, o Deus de Abraão. E com isso daí, Lot começa a seguir Abraão a partir desse momento que ele viu que seu pai teria iniciado a seguir Abraão também. Vamos dar continuidade aqui.
acontece assim: Avram e Nahor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Avram era Sarai. Importante lembrar que falou que tomou mulheres para si, tomou mulheres de quem? Tomou mulheres de seu pai. Então, ou seja, as filhas de seu pai, as irmãs é que casaram. Avram e Sarai, perdão, eles eram irmãos apenas por parte de pai, não por parte de mãe. Por parte de mãe eles não eram irmãos. E aqui o texto ficou assim meio nebuloso o que está acontecendo, mas mais para frente ele acaba dedurando essas situações pelas palavras de Avram mesmo. O nome de sua mulher, perdão, Avram tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Avram era Sarai. O nome da mulher de Nahor era Milcá, a filha de Haran, que era o pai de Milcá e Isca. Sarai era estéril. Ela não tinha filhos. Isca. Aqui vem o Urashi e traz algo muito interessante sobre esse nome, Isca. Aqui o texto vem falar para nós que Isca era filha de Haran. Enquanto Avram era filho de Tera. Porém, Urashi ele traz algo interessante, que é o seguinte. Essa é Sara, segundo Urashi, que era chamada de Isca, porque ela previa Shohara, o futuro. Ela conseguia ver o futuro, tinha adivinhação, através de inspiração divina, Ruach HaKodesh. Porque todos olhavam Shorim, contemplavam sua beleza, enalteciam Ishkar. É uma expressão que denota nobreza nesse Hut, assim como Sara é uma expressão de domínio de Serará. Isso está em Miglah 14a. E aqui a gente fica com algo muito interessante, porque quando chega mais para frente na história de Avram, e Avram é indagado: por que você fez isso comigo, Avram? Por que você me disse que ela era sua irmã? Ele fala: não, pois ela é minha irmã. Então aí a gente aprende o seguinte: existe dentro da Torá, assim, ó, Tera gerou Avram, Nahor e Haran. Se Isca é filha de Arã, então ela não é irmã de Avram, mas sim ela é a filha do irmão de Avram, sendo assim a sua sobrinha. Então, por um lado, nós podemos entender o texto como dizendo que ela era filha de Terah, como o próprio Avram fala mais para frente. Ou, como o Rashi trouxe aqui, ela é filha de Haran, que no caso seria a sua sobrinha. Porém, esse ponto fica um pouco assim confuso. Mas uma das formas de nós entendermos, de nos sintonizarmos, seria o quê? Quando ele fala que ela é filha de ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, nós podemos entender que ela era filha de ordem paterna. E não literalmente que ela é filha do meu pai, mas da ordem paterna do meu pai. Sendo assim, então, ela é minha sobrinha. Como que com uma consideração de irmã. Mas o verdadeiro motivo, usando essa explicação, o verdadeiro motivo dele chamar ela de irmã
é porque ela seria sua alma gêmea. Nós vamos trabalhar muito esse assunto com Abraão. Seria sua alma gêmea, seria sua outra metade. Ela teria saído do mesmo útero de Imá, de onde Abraão saiu. Os dois é um só. Então ela é a sua irmã, é a sua carne, é o seu sangue, quase que físico também. De tão ligado que ambos eram. Então essa é uma das explicações. E para essa explicação, sempre trazendo um assunto um pouco mais místico, mais esotérico, para o lado para responder o porquê utilizar dessa poesia, que ela é minha irmã. E também o texto diz o seguinte: Tera levou seu filho Avram, Lot e seu neto, o filho de Harã, e Sarai, sua nora, a esposa de Avram, seu filho. Saiu com eles Tera e Avram saíram com Lot e Sarai. Aqui tem uma parte que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver como que ela fica aqui. Ah, tá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Deixa eu ver se essa parte. Ah, não. É isso mesmo, gente. Desculpa, tá? Demora. Então tem aqui no verso 31 diz o seguinte: Tera levou seu filho, Avram, Lot, seu neto, filho de Arão, e Sara, sua nora, esposa de Avram, seu filho, e saiu de Ur dos jardins com ele, dirigindo-se para a terra de Canaã. Eles chegaram até Harã e ali se assentaram. Aí vem o texto e nos diz o seguinte: Tera e Avram saíram com Lot, uma cidade na Mesopotâmia, cerca de 640 quilômetros noroeste da Terra Santa. A distância de Ur até Harã, cerca de 960 quilômetros. Uma coisa também que eu acabei esquecendo de trazer aqui no 28 foi o seguinte: muitas vezes traduzimos como Ur dos Caldeus. Alguns dizem que Caldins derivou seu nome de Arpachshad, ao qual é Arp-Cassade. Outros dizem que o nome veio de Xede, 22, e não foi usado até mesmo na época de Abraham, Hadak, e Yovlot 11:3.
E no 29, uma coisa que eu também não trouxe sobre Iscar, usualmente identificado como Sara, que nós vimos pelo Urashi, Joséfo da Antiguidade 165. Algumas vezes é considerado como Jéssica. E lá no 11.7, uma coisa que eu também acabei não trazendo, peço desculpa, é quando fala vamos, descemos, né? Que Deus falou para os anjos. Uma das formas de entender essa frase é falou para as forças da criação. Forças da criação. São isso que os anjos são. Forças da criação. São instrumentos criados por Deus que só funciona com Deus os vitalizando constantemente. Vamos continuar? No 32, conta-se para nós assim: Tera viveu um total de 205 anos e Tera morreu em Haran. Vem Urashi e nos diz o seguinte: Tera morreu em Haran. Depois de Avram ter deixado Haran e chegou à terra de Canaã, ele permaneceu lá mais 60 anos, conforme está escrito, e Avram tinha 75 anos quando saiu de Haran, e Tera tinha 70 anos de idade quando Avram nasceu. Assim, Tera tinha 145 anos de idade quando Avram deixou Haran, e ainda havia muitos anos a mais na vida de Tera. Então, por que as Escrituras relacionam antecipadamente a morte de Tera antes da partida de Avram? Para que isso não fosse conhecido por todos e não viesse a comentar. Avram não cumpriu o mandamento de honrar o pai, uma vez que deixou em sua velhice e foi embora. Por esse motivo, as Escrituras já o chamam de morto, pois os ímpios, mesmo em sua vida, são chamados de morto, ao passo que os justos, mesmo em sua morte, são chamados de vivo. Como está dito, Benaiahu, filho de Jehoiada, filho de um homem que vive, Bereshit Rabá, 39.7, Brahot 18b. Isso é importante, isso é muito importante ter esse tipo de conhecimento. Eu vou fazer um parênteses aqui muito rápido, para não entrarmos muito nisso. Existe uma coisa que é uma proibição de falar com os mortos. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, eu não estou entendendo, eu não posso falar com o morto. Mas os judeus vão até o túmulo do Rebbe, escrevem uma carta, jogam no túmulo do Rebbe e de alguma forma aparece a resposta. Através da porção natural, um insight, alguma coisa, e acontece, seja um pedido, seja... O que é isso aí? Isso é idolatria? Você falar com os mortos? Será? Não. Quando a gente fala de um tzadik, mesmo quando ele está oculto desse mundo físico, ele é considerado vivo. Mas um rachá, mesmo quando ele está vivo, ele já é considerado morto. É isso que é importante, eu queria fazer esse respaldo de como o judaísmo vive a Torá. E diferente das outras religiões, elas falam sobre estarem falando da palavra de Deus, falem de estarem falando, porque não falam da palavra de Deus, eles falem que estão falando, mas de certa forma não estão fazendo nada e estão totalmente desacordo com aquele 13 de Deuteronômio, né, que não estão praticando aquilo que eles conheciam, mas sim estão praticando já, como fala, coisas novas, novas experiências espirituais e tudo mais. E o texto continua para nós dizendo o seguinte: em Haran. A letra Nun de Haran está invertida para transmitir que até Avram surgir na Irá, Haron, o onipotente se manifestava no mundo. O Nun invertido simboliza a mudança da ira divina em misericórdia, baseado no cifre
Azumi 3:11. Baruch Hashem. Meus amigos, graças a Deus nós conseguimos finalizar mais uma porção da Torá. Essa foi a última leitura. Fizemos a sétima, fizemos a última leitura, fizemos em conjunto da Parashá Noach, né? E eu vou ficando por aqui, fico agradecido demais por Hashem ter nos dado essa oportunidade. Shalom, shalom e até a próxima.